Estamos de volta com o Folha no Ar, sempre ao vivo, aqui pela Folha FM, todas as manhãs, levando até você as principais informações, né, da região e do Brasil, com os convidados sempre, né, interessantes e com assuntos importantes, pertinentes aí ao momento, e como é esse de hoje, nosso querido Marcelo Mérida, secretário de Desenvolvimento Econômico de Campos e ainda presidente da federação, né, Marcelo? Porque depois da Federação das CDLs no estado do Rio de Janeiro, porque naturalmente você comentava até com a gente que vai estar em transição o cargo, para se dedicar 100% à pasta, né? Assim, toda transição, e a gente tem uma tradição no sistema CDLista, ela é de passagem, né, para o novo presidente, de apresentação, de interação, né? A federação é interagir, né? E no momento desse de restrições, né, até para fazer essa transição, nós estamos reaprendendo, nós estamos, né, se reinventando, porque a gente precisa, né, estar junto às autoridades, apresentar, né, essa nova composição para interagir. Quer dizer, hoje a gente faz todas as nossas ações quase que por via remota, né? Então, a gente está se reaprendendo, né, enquanto instituição, como fazer uma transição, principalmente, né, em um ambiente estadual, onde vai interagir com todas as cidades, né, do estado do Rio de Janeiro. Mas isso está acontecendo de forma natural, para que a gente não perca a visibilidade e os braços para alcançar, né, de todas as CDLs. Então, assim, é tranquilo, a gente está quase que 100% total, né, nesse processo de Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Mérida, eu vou voltar aí à sua resposta no bloco anterior, porque se existem alguns consensos, e a gente já conversa sobre isso há um tempo aqui no Folha no Ar, enquanto você pré-candidato a prefeito, você como representante da Federação da CDL, são inclusive aqueles painéis que a Folha fez em relação ao desenvolvimento econômico da cidade, para superar essa crise aí com a queda dos royalties, existem consensos, que a gente já citou os dois, agronegócio e polo universitário. Qual a participação do polo universitário hoje no planejamento de desenvolvimento econômico de Campos? Olha, ela ocupa um espaço de vitrine, né? Quando a gente tem a oportunidade de interagir, agora nós estamos interagindo com a população de Campos, interagindo com a população da região, a gente não pode deixar de ressaltar da importância desse polo, né? Da importância do que ele produz e irá produzir, né, da agilidade que ele tem e se movimentar e criar alternativas às demandas da sociedade, né, e do mercado. Então, assim, eu sou entusiasta da questão da educação, da profissionalização, e entendo, assim, como uma cidade, né, de 500 mil, mas que tem uma abrangência na região, né, que a gente pode falar aí de 500 mil pessoas, mas a região pode falar, não sei, 700, 800 mil pessoas, né? A gente tem um polo acadêmico que retrata, né, uma universidade estadual do porte que nós temos da UENF, com o legado que ela deixa, né, com o material que ela deixa, com 3 universidades federais instaladas no nosso município. Nós temos o IFE, né, que é de ordem de grandeza, né, e de um legado impressionante. Eu não tive a oportunidade de estudar a época da escola técnica, mas num processo evolutivo que você tem, né, histórico, de escola técnica, Cefet e IFE, né, com abrangência hoje supramunicipal. Então, isso é fantástico. Você tem a rural, né, que a gente muitas vezes esquece de citar, mas que ela tem uma importância fantástica, fora, né, as privadas. Ou seja, saindo dessa questão, você tem hoje, né, a questão das técnicas, né? Nós temos todo o ensino profissionalizante através do sistema S completo. Então, isso entra no portfólio, né, do desenvolvimento econômico, isso entra no portfólio, né, para apresentar a cidade de Campos. Então, isso é fundamental, Arnaldo, que a gente cada vez mais tenha orgulho e propague,
né, essa condição que Campos alcançou ao longo da sua história. Sem dúvidas, né, o que ameniza hoje, né, todos os traumas que nós vivemos econômicos, perdas que nós tivemos ao longo dos anos, eu reputo, né, a academia que está instalada em Campos, né, esse processo não ser pior. Outro ponto que eu queria voltar, Nogueira tem algumas perguntas sobre o comércio do centro, vou deixar ele levar aí as perguntas a partir dessa minha. Só queria voltar à questão da ponte para falar um pouco sobre a articulação com o governo do Estado. Você é do PSC, você está à frente ainda do PSC, né? Nós estamos no processo de alternância, né? O pastor Marcos Elias, que é o vereador pastor Marcos Elias, ele está à frente do PSC em Campos. Eu tenho a honra de ser o seu vice, né? E só está correndo a publicação para que isso venha acontecer. Mas, de fato, já é ele, né? E eu quero ressaltar aqui a importância, né, de como eu fui acolhido no PSC pelo pastor Marcos Elias e como eu acredito na alternância de poder. Então, nós chamamos, fomos à estadual e disse assim, o PSC em Campos hoje tem o pastor Marcos Elias a partir desse momento na sua liderança. Mas desculpa, eu cortei a sua fala. Não, que isso, a informação é importante. Mas o que eu falo sobre o PSC é que o PSC chegou ao governo do Estado com o Itzel, que inclusive ontem prestou um depoimento, esqueci de falar no primeiro bloco, esse depoimento estava previsto para hoje, voltou para ontem, então teve uma mudança de última hora, chorou durante o depoimento ao falar sobre o caso, enfim. Mas há um escândalo de corrupção dentro do governo e ascende ao cargo o Cláudio Castro. Qual a sua interlocução com o governador, de um representante local do partido com o governador em exercício? Essas pautas que a gente fala que demandam força do governo do Estado, você tem acesso direto ao governador em exercício para estar conversando sobre elas? Mais do que isso, Arnaldo. Hoje a gente tem um prefeito que articula e interage, que hoje ele está dentro, né, das articulações e tem colocado pautas importantíssimas. Então, transcende a questão partidária, né? Nós temos um governo hoje que dialoga, que conversa, que interage com o governo federal, que interage com o governo estadual, que interage com os ministérios, que interage. O prefeito Vladimir, ele tem essa capacidade de articulação e proximidade que faz com que os seus secretários tenham oportunidade de trabalhar, de interagir. Então é o seguinte, a questão da ponte da integração, né, ela é uma pauta, né, que precisa ser colocada de forma mais propositiva regionalmente, e a gente tem discutido isso. A gente tem discutido a questão, né, junto à Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado, né? Então essa interlocução ela é importante, né? Mas ela mais importante do que ser pelo viés do partidário, né? Ela é pelo viés da administração municipal. E isso o prefeito tem feito com muita sabedoria, que tem um peso muito maior do que se fosse partidário. Nogueira. Bom, obrigado, Arnaldo. Sobre essa questão do centro, eu postava outro dia aí algumas imagens aqui, Marcelo. Desde quando eu cheguei a Campos em 1992, né? 1992, né? Aliás, nós somos conterrâneos, nós somos de Italva. Por isso que nós somos inteligentes assim. Se a Luiz está aqui, ele pega no pé do garoto e tal. A questão do encolhimento do centro, quando eu chegava aqui na década de 90, acho que você é um pouco mais velho do que eu, não sei, mas você pegar ali a rua, Rua do Ouvidor, Marechal Floriano, até a Beira Balão, havia uma pujança nesse comércio muito, 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 muito bom. Hoje a coisa está encolhendo. E essas imagens que eu postei, fiz esse post, foi ali da Alberto Torres, justamente da 15 de novembro, onde tem ali aquele shopping, né, o Plaza, Barão do Amazonas, enfim, ruas muito, 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 muito movimentadas em Campos e com lojas que estão fechadas. Isso naturalmente antes do lockdown, lojas que estão realmente com a suas atividades encerradas. E aí eu pergunto, o que fazer
para tentar voltar esse centro a crescer de novo, a expandir. Não sei se voltaria para o normal, até porque aí vem o outro assunto, e que é a questão da tecnologia. Tem uma geração aí, por exemplo, eu tenho gêmeos, 24 anos, difícil convencê-los de sair à rua para comprar alguma coisa, até porque na pandemia eles não saem mesmo, mas fora a pandemia também não saíam não. Quer comprar tudo pela internet, uma coisinha simples qualquer, mas não, comprar pela internet, com 5 dias chega, não tem frete, não tem não sei o quê. Enfim, o que fazer? Mudar a concepção desses jovens ou se adequar à concepção desses jovens? Há uma reclamação muito grande que é a questão do aluguel. O valor do aluguel em Campos é muito, 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 muito alto. E os empresários, os proprietários, preferem manter os prédios fechados a diminuir um pouco essa questão. Como é que é lidar com isso tudo aí agora, ainda mais com a pandemia, e que a gente tem essas previsões, essas projeções aí muito ruins pelos especialistas? Nogueira, a sua pergunta é extremamente pertinente, mas longa e com muito conteúdo. Se eu esquecer alguma coisa, você vai me lembrando ao longo da resposta. E assim, eu vou pedir a vocês, eu vou responder como secretário de desenvolvimento, assim como líder classista, como também lojista. O comércio é extremamente migratório, né? Ele é sensível a todos os impactos, né, da sociedade, do poder público. E o que a gente percebe é o seguinte: o comércio de Campos ele não encolheu, ele migrou, ele fez transições. Hoje você sai, né, do centro da catedral e você vai até o final da Pilinca, em ruas onde o comércio já se juntou. Você não tem mais a diferença hoje do centro, do comércio do centro à Pilinca. Você vai com ruas comerciais até a Pilinca. Então, isso é uma migração. Isso é um processo que tem interferências diretas e indiretas, seja do poder público, seja do consumidor. O que a gente tem no centro da cidade, que algumas regiões elas ficaram, exemplo, necrosadas, elas deixaram de receber irrigação, né? Nós temos a região aí onde está instalado o Grupo Folha da Manhã, né? Foi uma região que ela era irrigada num passado não muito distante. Para quem está aí com 30 anos, já deve ter vivenciado isso. A Rua 7 de Setembro ela tinha um ponto de ônibus, né? Viação Conquistense. Essa estrutura irrigava essa região, né? Você tinha outros ambientes que faziam, né, que você tinha no centro da cidade, na região da Beira-Rio, um comércio de cereais que ele não tem mais, ele foi migratório, ele mudou para outra região. Então, você tem impactos diretos. Ações governamentais importantes nesse momento também, para que isso possa ser amenizado ou a reversão. Fazer com que haja um processo migratório para essa região, de ações governamentais, transporte público, que possam fazer com que haja, né, a reoxigenação dessas áreas. Isso está sendo tratado, a Carjopa tem trabalhado de forma séria e pontual nisso, com propostas, com iniciativas. Há um estudo dentro do governo, através do IMTT, né? O presidente está sensível a essas questões. Isso já é uma pauta que já foi, né, discutida ao prefeito e ele se mostrou sensível. Ou seja, essas regiões onde houve, né, essa questão de diminuição de fluxo, é necessária a mão, né, do poder público, né? Tem outras áreas que podem ser afetadas diretamente, né, pela questão da especulação imobiliária, mas o mercado se incumbe ao longo do tempo de ir ajeitando isso. Você já tem um processo, né, fruto, né, da diminuição e da ocupação e fruto também da pandemia, de um processo de relocação desses espaços. Então, isso é um conjunto de ações que tem que ser feito, né? Acho que, pontualmente, a Carjopa está tratando desse assunto de forma muito incisiva, com sabedoria, com inteligência, com proposições, erros e acertos, tentativas, né? Para a gente poder entender se as causas são essas, né? E você tem também
e a gente não pode fugir, né, dessa realidade. Você tem já um reflexo aí de 20% a 30% de lojas que fecharam, né, por fruto exclusivamente, né, das dificuldades financeiras advindas do Covid. Né? É o que eu falei, o comércio, né, é migratório, ele é migratório pelas ações, né, do poder público ou do consumidor. Você falou sobre a questão do consumo eletrônico, né? O que a gente entende que o seu concorrente hoje ele não é mais o seu vizinho, o seu concorrente pode estar lá do outro lado do mundo, ele pode estar na China. Então, depende do consumidor estar antenado dentro do sistema de compras online para que ele possa ter as respostas efetivas, com qualidade, com entrega. Né? Então, eu acho que assim, são conceitos que a gente precisa estar discutindo. Né? A inserção, né, do comércio local na venda online é fundamental, e eu tenho visto movimentos dessa natureza das instituições, né, do Sistema S. Isso é importante para que a gente possa ter respostas, para que a gente possa ter resultados, né, e alcançar esse consumidor que naturalmente já nasce dentro, né, já nasce como consumidor dentro do sistema eletrônico. Então, esse na compra física, a gente vai ter que aguçar nele essa oportunidade. Então, são fatores que eu acho que, né, estar atento nesse momento é importante para o empresário, para o poder público e todas as instituições. Eu percebo que, nitidamente, né, que ano passado, quando começou a pandemia, nós não tínhamos a expertise pela venda da mídia social, pela venda do Zap, pela venda do telefone. Isso já se disseminou, foi um grande avanço. Você passa hoje no centro da cidade, está lá para atendimento pelo WhatsApp, atendimento pelo Facebook, atendimento por isso, por aquilo. Ou seja, então já houve uma adaptação e é o processo de modernização. Respondi aos seus questionamentos, Cláudio? Sim, eu acho que tem até o Ralph comenta aqui. Eu volto a falar sobre essa questão da venda online, mas o Ralph Pereira, que é da CDL Jovem, ele diz aqui: a criação de um grande estacionamento no Parque Alberto Sampaio seria excelente para oxigenar. E aí eu te coloco numa outra situação, assim, mais delicada, para que apresente isso de forma como solução e não problema à população, que é a história do parquímetro. Nós temos cidades muito menores, mas que tem um trânsito central muito mais controlado do que Campos. Campos tem ainda caminhões passando aqui de colchão, que tem aquele baú muito grande na Rua dos Andradas. E aí vem, como diz o bom campista, pocando todos os cabos que tem, fibra ótica no centro, vem arrebentando tudo. Enfim, não seria a hora já de Campos ter um parquímetro também, um sistema de parquímetro, para poder movimentar? Porque eu chego aqui à rádio, vamos supor, 6 horas da manhã, só saio daqui 2 horas da tarde. Um exemplo, meu carro está estacionado aqui no centro ocupando uma vaga, sem eu comprar nada, sem eu fazer nada, só eu estou trabalhando. É um direito meu, claro, é evidente. Mas o que você pensa sobre essas questões também? Em primeiro lugar, o Ralph é um grande entusiasta do mercado eletrônico. Enquanto diretor do departamento jovem, diretoria jovem da CDL, eu vejo isso pelas mídias sociais. Ele é um grande incentivador do mercado online, do comércio local. Quando eu falei mais cedo sobre a participação das entidades nesse processo, também tem como base o serviço que ele está colocando. E realmente é muito pertinente. Nós temos um parque que para atender a questão de vamos dizer assim, família, em uma área central que não tem essa demanda. Então, é preciso da ocupação, e escutando as demandas locais, você pode pontuar isso de forma mais clara e objetiva. Né? Realmente, nós temos um estacionamento que funciona embaixo da ponte, quando desce a ponte da Rosinha, né?
o Parque Alberto Sampaio, nós já temos ali, eu não vejo problema de levar um estudo mais minucioso, né, para a Secretaria de Planejamento, né, de um estacionamento ali. É óbvio que isso cresce a partir do momento que terminar a obra, né, do camelódromo, que houver a migração do camelódromo para o seu local de origem, né, que eu acho que é fundamental que isso ocorra o mais rápido possível, né, nós estamos falando de 90 dias de governo, mas já tem ações para que isso venha acontecer, e aí sim vai ter uma ordem de grandeza de estacionamento no Parque Alberto Sampaio, conjuntamente com aquele espaço onde está sendo usado o camelódromo, que pode dar uma resposta extremamente positiva. Com relação ao parquímetro, a gente vê funcionar, né, enquanto usuário fora das cidades de Campos, né, não só... e assim, a gente sente que é um ambiente, né, favorável, um ambiente democrático, né, mas eu não tenho estudo técnico. O que eu me proponho, Claudio, e acho que a gente, enquanto governo, né, é isso que a gente tem que fazer, é levar isso, né, aos órgãos competentes, né, o MTT, para que haja uma discussão macro sobre isso e haja a implantação. E assim, sempre escutando, né, os agentes locais. É o comércio que está envolvido nisso? Vamos escutar o comércio. É o consumidor, que é o fator determinante de existir o comércio? Vamos escutar o consumidor. Eu acho que esse é o processo que a gente evolui e faz da nossa cidade um ambiente melhor para se viver e para também ter os ambientes de negócio. Bom, eu só quero acrescentar... Desculpa. Pois não, Arnaldo. Pode falar. Não, por favor, porque só eu vou outra pauta. Não, vamos lá. Só queria acrescentar aqui que nós já abordamos esse assunto aqui amplamente com relação à questão da venda digital, né? Marketplace, que agora é uma jogada e tanto, que você pega a sua empresa e cadastra nas grandes redes e aí vende pelo site delas, né? Mas nós já trouxemos aqui várias soluções para Campos. O Euclides, por exemplo, do Senzanet, tem o site Achei Campos, que tem uma parceria com a CDL. E você pode cadastrar a sua empresa ali gratuitamente. Então, é tipo um Google aqui da nossa cidade, né? Já conversamos muito com o Gilberto, ex-diretor do Sebrae Campos, e também com o pessoal da Tec Campos, que é a incubadora que tem em Campos uma série de exemplos extraordinários sobre essa questão dos aplicativos. Então, solução a gente tem. Caminhos para solucionar a gente tem que encontrar uma forma de caminhar nesses trechos aí. Pois não, Arnaldo? Vamos lá, para a gente concluir, que já são 9h02, Mérida. Eu vou ler aqui a mensagem da Graciete no grupo do WhatsApp da Folha, do programa Folha no Ar. E, na sequência, pedir para você falar novamente sobre a questão da reabertura, ou mesmo no ensejo da resposta, a questão da reabertura do comércio na próxima segunda-feira. A Graciete comenta o seguinte: essa semana tivemos a triste notícia do óbito de um comerciante e sua esposa, dono de uma loja no Campos Shopping. Tivemos o óbito da proprietária da Feira Livre e outros 1.000 só no município de Campos dos Goytacazes. Ainda assim, os comerciantes reivindicam colocar em risco suas vidas de familiares e funcionários. Qual a sua avaliação diante desse comportamento, mesmo com um vírus devastador que tem ceifado tantas vidas? Então, queria que você respondesse a Graciete sobre o seu posicionamento e aproveitasse já para falar sobre essa questão da reabertura da próxima semana. Reforçar que já que a gente começou o programa falando sobre isso. Essa discussão do retorno das atividades, ela nunca pode ser maior do que a preservação da vida. Isso foi colocado, a gente vem colocando isso de forma muito clara, ela tem que ser de forma responsável. As perdas, a gente cita as próximas, porque são aquelas que nos ferem, que nos deixam sequela, que nos fazem acreditar na potencialidade do vírus, né, da onde ele alcança e como ele alcança, né? Essas perdas são irreparáveis. Vida não tem preço. Vida não pode ser mensurada por valor, né? A gente perde no comércio, a gente perde no setor profissional da área de saúde, a gente perde no setor profissional da área dos professores, ou seja, a gente perde dentro de um contexto de cidade, de cidadania. O que o comércio hoje pleiteia de forma responsável e de forma organizada, né, é a abertura
né, daquela parcela que não está funcionando, daquela parcela. E assim, volto a reiterar, nós chegamos à fase verde, o comércio chegou à fase verde do processo, né, aberta. Então, os protocolos, né, sendo seguidos, hoje a gente tem números, né, que sinalizam que na terceira semana já há uma diminuição da curva de contágio, né? Nós estamos falando de uma cidade que está acima da média dos índices de vacinação. Nós já passamos ontem de 55 mil pessoas vacinadas, né? Existe uma sinalização, né, do sistema de saúde em que e foi efetivado isso de forma muito pragmática, né, pelo pessoal da saúde. Nós vamos ter já temos 25 postos de vacinação em atividade, tentando diminuir, né, as filas. Elas estão bem divididas pelo município como um todo, né? A gente tem, né, a programação já determinada de vacinação de final de semana. Tendo vacina, ela vai funcionar. Então, há um conjunto de ações por parte do governo, né, por parte do prefeito, para que a gente possa estar dando esse passo com muita responsabilidade, esse passo que envolve, né, e inclui o sistema, né, das entidades, né, como responsabilidade de estar divulgando as iniciativas, né, do decreto pró-vida. Então, eu entendo que esse momento é um momento em que, conjuntamente, poder público, setor produtivo, a gente voltar a reativar de forma responsável. Eu tenho visto muita sabedoria, né, por parte do governo nessas interlocuções para que a gente não perca, né, a essência de tudo que nós estamos discutindo aqui, que é a preservação da vida, né? O prefeito tem colocado isso de forma muito pontual para que, mesmo nas defesas mais infusivas, a gente não perca a consciência de que todas as ações, elas dependem da responsabilidade do cidadão. Então, assim, a gente caminha, sim, né, para uma abertura do comércio, mas de forma responsável. Eu faço um chamamento aqui, né, a todas as entidades, a população, os trabalhadores, o próprio sindicato dos trabalhadores do comércio, né, para que a gente mantenha todos os protocolos e todas as ações para que a gente, lá na frente, não tenha que regredir novamente. Então, assim, respeito à colocação, né, que foi colocada, acho que é importante a gente conviver com o contraditório, né, para que a gente possa crescer, para que a gente possa alertar, né. Graças à pergunta, eu estou dando aqui, né, fazendo um chamamento às entidades para que essa abertura ela venha de forma responsável e coerente. Certo, Arnaldo? Perfeito. Então, ok, Arnaldo, fechamos por aqui. Nogueira? Sim, está fechado. O microfone Nogueira está fechado para a gente. Tá, vou abrir aqui, desculpa, perdão, é que eu fechei aqui para tossir, acabei, mas não estou com Covid não, graças a Deus. Só agradecer aí ao Marcelo, e evidentemente que dizer que a gente está aqui acima de tudo, até porque nós somos uma empresa também, o grupo é comercial, né? Então a gente depende diretamente do comércio de Campos, estamos e somos parte também dessa CDL, desse projeto, estamos pulsando com esse coração aí neste momento, acima de tudo, torcendo para que esse retorno dê certo e, sobretudo, né, que a gente preserve as vidas, porque não adianta comércio sem vida. Então, uma coisa também não tem divisão da outra. O que a gente faz é, acima de tudo, primeiro, defender a vida, assim como eu acredito e tenho certeza absoluta que o Marcelo faz isso também, como bem defender a sobrevivência da nossa cidade, que tem no comércio varejista a sua maior fonte de geração de emprego. Marcelo Médio, um grande abraço, sucesso nessa empreitada aí que não é fácil, imagino, tento conseguir imaginar. Então, um bom dia para você e muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço a oportunidade,
mais uma vez, de estar falando com vocês, falando com seus ouvintes, falando com a população de Campos e da região. E assim, vamos seguir com muita responsabilidade e a gente, esse decreto, ele deve sair, né, de forma que as pessoas possam ter o conhecimento, né, do que pode e das suas responsabilidades também. O empresário precisa ter consciência, e acho que tem já, porque tem feito seu papel, para que a gente possa evoluir. Um abraço mais uma vez a todos vocês e muito obrigado. Tá certo, então... Obrigado, Mérida. Só para concluir, o decreto sai amanhã? Não, eu não sei te informar a precisão do dia que sai o decreto, né? Mas ele sempre sai posterior à reunião, né, do comitê do Covid. Semana passada ele saiu na segunda-feira, porque a reunião foi na segunda-feira. Nessa semana vai acontecer na sexta, na parte da manhã, provavelmente ele sai no findar do dia. Ok, Mérida, muito obrigado. Nogueira, obrigado a todos os ouvintes, e durante o dia a gente anuncia o entrevistado de amanhã, quando a gente volta a partir das 7 aqui pela Folha FM. Tá certo, então. Marcelo, mais uma vez, obrigado. Arnaldo, muito obrigado. Vamos adiante, são 9h10 da manhã. Sempre lembrando para que você mantenha, ao sair, já que é preciso sair, se for preciso, saia com o uso da máscara, o álcool em gel, mas, sobretudo, o distanciamento. Nas filas de lotéricas, bancos, onde você for hoje, mantenha o distanciamento e cobre da pessoa que está se aproximando de você que mantenha o distanciamento também, né? É você respeitando a vida e pedindo o respeito pela sua também. São 9h11, Folha FM. A gente volta amanhã com Folha no Ar, primeira edição, o oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar, Clínica Proteus e Dedumas Baterias.